Dá um já aí. Muito boa tarde, comunidade de Emaús, em Brasília, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Estamos aqui mais uma vez para acompanhar a nossa escola desse sábado. Essa escola vai ser um pouco diferente, né? Que a gente vai ter, como ontem foi Dia dos Namorados, hoje, Dia de Santo Antônio, a gente vai ter uma escola especial para falar do namoro, né? O tema da escola de hoje, então, é gratuidade do amor e o namoro. São Mateus. Na nossa escola também a gente vai ter as nossas apresentações musicais também e vai ter o testemunho de 3 casais de namorados, né? Que vão ser o José, a Patrícia e o José, a Luísa e o Daniel e a Gisela e o Michael. E nas atrações aí de musicais, a Patrícia Loyola e a Amanda e a Priscila, certo? Então vamos começar aí, com certeza, a meditação do Padre Inácio. Vamos iniciar então a nossa escola com a nossa oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos seguir com o Evangelho que a Manuele vai ler para a gente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, do capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e amigos caríssimos,
Deus esteja com todos vocês e que tudo esteja bem e em paz. Cada um cuidando de si e todos cuidando de todos. Que bom que continuamos unidos e reunidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus desse 11º domingo do tempo comum, cujo evangelho foi proclamado, ele nos lembra o pacto de amor que Deus fez depois que a humanidade, nas suas origens, deixou de viver no amor verdadeiro. A libertação por parte de Deus do povo do Egito, a sua reconciliação e o novo pacto de amor que foi selado, constituindo uma nova aliança. O povo de Deus comprometeu-se a observar todos os mandamentos. E assim foi feito. Na leitura da carta aos Romanos, Deus nos lembra que esse pacto de amor, ele é para sempre. E na paixão, morte e cruz do Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz, selou de uma vez para sempre esta aliança que por parte de Deus jamais será esquecida. No Evangelho, esse mesmo pacto é reafirmado na constituição dos 12 apóstolos, que no caso representam todo o povo de Deus da nova e eterna aliança. E os enviou a anunciar o reino de Deus. E disse a eles que deviam fazer isso de graça, porque de graça eles receberam esta missão de Deus. Portanto, queridos irmãos, façamos chegar esta palavra de Deus hoje e amanhã, principalmente, bem no íntimo de nosso coração e da nossa vida. Lembrando que cada um de nós é um tesouro escolhido por próprio Deus, consagrado e enviado em missão. A sua misericórdia é uma manifestação quando Jesus viu aquele povo com fome, uma grande multidão, teve compaixão. A compaixão de Jesus é uma característica essencial e a mais profunda do amor de Deus, que é a sua divina misericórdia. Portanto, acolhamos esta palavra e façamos chegá-la à nossa vida. Quero hoje destacar, entre tantas, mais uma característica marcante do verdadeiro amor, que é do amor e da vida cristã, que é a sua gratuidade. E esta gratuidade do amor em Deus e em nós deve despertar uma profunda e constante gratidão no coração humano. Somos todos feitos ou frutos escolhidos e criados e capacitados a amar pelo amor infinito de Deus. Uma criatura capaz de amar é um dom gratuito da Santíssima Trindade, fonte de toda a vida e de todo o amor. Seria impossível chamar uma criatura de humana se não tivéssemos sido criados pelo amor e para amar. Não seríamos humanos e muito menos filhos de Deus. Amar é a vocação natural e sobrenatural do ser humano.
O exercício responsável do amor é garantia de felicidade, plena realização e salvação. Sem amor, não haveria sentido na nossa vida terrena e nem felicidade. É por isso que todo ser humano precisa amar e ser amado. Infelizmente, há muitos que não aprenderam a amar corretamente e também são mal amados. Isso é absolutamente frustrante e triste. O sofrimento e a dor e a morte só existem porque os nossos primeiros pais se negaram a viver nessa vocação do amor. O amor só é amor quando é oferta livre de bem-querer e, portanto, também quando é gratidão. É um ato livre de nossa razão, de nossa vontade e de nosso coração. É interessante os costumes que os próprios humanos inventam. Quando alguém diz para outra pessoa, eu te amo, a resposta será sempre, obrigado, eu também te amo. Amar é dar-se e dar de graça, porque é um dom de Deus, é um presente, é uma entrega livre. De graça recebestes, de graça devereis dar também. Eis porque nenhum sacerdote católico, nenhum ministro sagrado, missionário, tem salário. O padre, por exemplo, recebe uma ajuda que se chama côngrua. Não é um salário, porque o bem que se faz, a pregação, ela é gratuita sempre. Ninguém pode pagar para ir para o céu. O céu, a salvação, o amor, a amizade, não são mercadorias de compra e de venda, de barganha. Ninguém jamais deveria receber dinheiro ou vantagens materiais por fazer o bem, por falar a verdade, por defender a justiça, por proteger e ajudar os pobres e necessitados. É um dever de quem ama. O contrário seria corromper o próprio ato de amar. Amar, o amor verdadeiro, precisa também ser aprendido, qualificado, lapidado e aperfeiçoado, e permanentemente renovado, desde pequenos. Nesse sentido, a família, como a escola, deveriam sempre ser espaços de educação para o amor, escolas de amor. E, por outro lado, também, cada um de nós deveria sempre ser um eterno aprendiz. Nesse momento da pandemia, muita gente está reaprendendo a amar e a colocar e oferecer espontaneamente, gratuitamente, gestos e atos de amor, o que é muito bom. O namoro e o noivado, já que ontem celebrou-se o Dia dos Namorados,
São períodos preciosos nesse trabalho educativo e formativo para o amor. Se não fosse assim, se fosse apenas uma celebração de uma data, seria apenas um produto a mais a ser comercializado. São o namoro e o noivado uma experiência humana que objetivam o conhecimento mútuo, condição para o verdadeiro amor conjugal e familiar, e a qualificação pela prática das virtudes e aplicação do amor de todos os. Ao receber, perguntando quanto custa, a resposta de quem ama será sempre: é de grão. De graça recebeis, de graça deveis dar. Afinal, tudo é dom de Deus. Portanto, precisamos ser gratos, agradecidos. A gratidão é uma das virtudes cristãs de pessoas magnânimas e de coração generoso. Revela grandeza de alma. Ser agradecido quer dizer ser eucarístico. Significa ser eucarístico. Uma boa graça, em outras palavras, para todos. Deus quer que cada um de nós, por sua divina graça e seu amor em nós, seja uma Eucaristia ambulante. Pense no que significa isso. Que glória e que responsabilidade. Mas vocês devem amar ser amigos, ser amigos temos nós para agradecer. Não deixe de agradecer e meus irmãos também. Obrigado consolador. Sem... Abro aqui, um pequeno parênteses para me arriscar a salmodiar um pouquinho. Nós sabemos que os salmos de louvor e de ação de graças à bondade de Deus, à sua divina misericórdia. Mas também nós convencionamos dar o nosso obrigado. Às vezes é uma palavra, outras vezes um gesto, um polegar para cima, um coraçãozinho, um olhar, uma mensagem, através devemos fazer. Lembro a todos uma pequena ladainha que cada um de vocês poderá
continuar a escrever, apresentando os motivos que possuem só vocês agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela verdade que venceu a mentira e a falsidade, pelo amor que venceu o ódio e une as pessoas, pela fidelidade que venceu a infidelidade e a traição, pela reconciliação de quem aceitou ser perdoado e concedeu o seu perdão. Obrigado, Senhor, pelas crianças que hoje nasceram em Brasília. Ouvi esses dias dizer que daqui a alguns anos teremos mais idosos que crianças na capital do nosso país. É muito preocupante isso. Obrigado, Senhor, pela harmonia conjugal mantida, às vezes com heroísmo, pelo perdão dado e recebido, pelos jovens que buscam com esperança o sentido verdadeiro da vida, que aceitam ser aprendizes do amor, que levam a sério e com respeito o seu namoro santo. Obrigado pelo testemunho, experiência e conselhos dos mais idosos, pela alegria de tantas batalhas vencidas, pela fé, esperança e caridade de tantos, por todos os sinais e gestos de amor, solidariedade, cordialidade, coragem e gratidão, pelas orações de todos os povos, pela oração da igreja, pela oração em Emaús, pelas canções e cânticos que alegram e emocionam. Obrigado, Senhor, também pelo sol que brilha e aquece, pela lua que deixa a noite menos escura, pelas estrelas do firmamento, pela chuva que cai, pela fonte que brota e jorra em meio às pedras, fazendo chuar, chuar. Pela água que corre, fecunda a terra e mata a nossa sede, pelas nossas cachoeiras, também pelas aves dos céus, pelos montes, colinas e vales, e por todos os minerais, pela natureza nossa amiga, que tudo nos oferece de graça e depois nos pede cuidados. Obrigado pelas carnes, pelos peixes e todas as proteínas, pelo trigo, o milho, o pão e todos os grãos, pelo joio, que nos faz ter cuidados de amor e responsabilidade ecológica, pela coleta do lixo, pela reciclagem, a reutilização de materiais compostados. Obrigado, Senhor, pelo amor dos esposos, dos pais, das mães, dos filhos, das filhas e dos parentes, dos namorados responsáveis, pelos que têm diariamente contato com a morte, pelas nossas vitórias, alegrias, pelos nossos sonhos de felicidade, saúde e bem-estar. Obrigado pelos nossos pais e nossas mães, pelo amor do Pai Criador, pelo amor do Cristo na cruz, pelo amor e a graça do Espírito Santo em nós. Muito obrigado. Terminando, um esclarecimento. Disse muitas vezes que estar com é a aspiração do verdadeiro amor. E é verdade. Viver em comunhão,
Essa questão merece bastante atenção de todos nós. Estar junto não significa por si só que é sinal de amor. Podemos estar juntos, não é igual a estarmos com a pessoa. Podemos estar juntos numa casa, num templo, na escola, na rua, no shopping, na internet, na prisão até, no crime, numa praça esportiva e assim por diante. Muitos equívocos existem. Há namorados que dizem, estamos juntos, e vivem uma vida de casados sem serem casados. Estamos juntos porque assim decidimos, para ver o que acontece, para ver se dá certo, se combinamos. Acabam se acostumando aos poucos e resolvem ficar. Até quando? Até quando durar. Será medo de compromisso? Lembramos que o amor não tem medo, mas confia e crê. Viver em comunhão, unidos pelo amor, é exigência do amor. É uma necessidade e uma legítima expressão de amor humano sacramentado. Somos feitos para o encontro e a comunhão. É bom saber que o amor não depende da presença física. Esse amor que faz comunhão pode ser expresso na vida conjugal, familiar, no namoro, numa boa amizade, no exercício da solidariedade cristã, na vida consagrada, no celibato eclesiástico, na viuvez e na vida de solteiros. Somente o amor que realiza a comunhão e o encontro é amor verdadeiro e faz as pessoas serem felizes. O amor sempre une e faz comunhão. Nunca separa e desune. Quem faz isso são os egoísmos. Portanto, exaltar e celebrar o amor não é exaltar o prazer, passar uma noite num motel por R$100 ou menos até. É lamentável. Amar não é usar alguma coisa que dá prazer, mas oferecer gratuitamente a sua vida sem nada cobrar. Embora saibamos do próprio Deus que quanto mais amarmos, darmos, mais haveremos de receber. Mas em felicidade, em alegria, em paz, em luz, em sabedoria, em santidade e salvação. Não é o amor que cria grupos. Não sei se devo dizer, mas todo mundo acompanha. Não é o amor que cria grupos como o centrão político. O amor é um grande remédio, um grande antídoto para todos os vírus e bactérias do mal. É também uma questão de administração inteligente das diferenças, sem destruí-las, mas integrá-las, e valorizar os bons sentimentos, as boas ideias, ter em conta as emoções dos outros, saber lidar com as alegrias e tristezas, com a saudade, com os acertos e nossos erros. Saber lidar com os impulsos sadios e desordenados é o exercício cotidiano da busca da harmonia total. Amar de verdade, irmãos e amigos queridos, dá muito trabalho. Construir todo dia, sem nunca se cansar. Reconstruir sempre que necessário. Nunca perder a esperança e a fé no amor,
precisamos de nossos esforços, de ajuda de irmãos e, sobretudo, da graça de Deus. Eu creio no amor que salva e eterniza todas as coisas. Santo Antônio, rogai por nós. Maria, Mãe do sublime amor, intercedei por nós. Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que mil outras vozes com muito mais velozes para me fazer parar, e avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Confiarei na tua mão que não me prende, mas que aceita cada passo no caminho que eu fizer. Confiarei, ainda que o dia escureça, não há mal que me aconteça, se contigo eu estiver. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Confiarei por verdes prados que me levas, e em teus olhar sossegas a pressa do meu olhar. Confiarei na frescura das tuas fontes, deixa minha vida cheia, minha taça transbordar. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Aonde fores, lá estarei. Sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar,
pessoal. Eu sou José, sou cearense, mas atualmente eu moro em Brasília. E há mais ou menos um ano eu participei do curso de Emaús. E sou namorado da Patrícia. Boa tarde. Como o José falou, meu nome é Patrícia, sou natural de Areia, na Paraíba, mas atualmente eu resido em Jaboticabal, interior de São Paulo, onde estou na fase de conclusão de doutorado em agronomia. Bem, eu e o José namoramos há 7 anos, 4 meses e 17 dias. Nos conhecemos trabalhando em um encontro de iniciação científica na Universidade Federal da Paraíba, onde nós estudávamos. Eu, na época, cursava os últimos semestres do curso de agronomia e ele o início do curso, os primeiros semestres. Então, o pessoal, os responsáveis por esse evento, eles dividiram os alunos que iam trabalhar em duplas. E, por incrível que pareça, a dupla foi composta por nós dois. E daí a amizade iniciou. Só que minha paróquia, ela ia realizar um encontro de jovens com Cristo e ele decidiu realizar, né, fazer o encontro. Eu já participava há um ano do grupo e foi aí então que a nossa amizade aumentou, a nossa convivência aumentou, né? Enfim, depois de algumas conversas e também alguns empurrãozinhos, né, de algumas pessoas, ele decidiu então me pedir em namoro. Isso aconteceu no dia 8 de dezembro, lembro porque foi o dia na festa da padroeira da minha cidade, que é Nossa Senhora da Conceição. E então foi quando ele fez o pedido, né, de namoro. Então, eu de início, eu fiquei meio pensativa se aceitaria ou não, tendo em vista 2 razões. A primeira é que ele é mais novo que eu, há alguns anos. E a segunda razão é que ele é de outro estado. Aí eu também me preocupava como era que ia ficar essa questão, porque ele estava na minha cidade, mas estava de passagem, né? Mas mesmo assim, eu decidi aceitar. Enfim, a partir do momento que eu aceitei, eu falei para ele que ele teria um grande desafio, que seria ir até a minha casa, desculpa, eu até me emociono, mas ele ia até a minha casa e eu oficializar com meu pai. Lá. Bom, eu fiquei nervoso inicialmente. Eu acredito que, como eu morava fora, lá na universidade, e era final de ano, eu já tinha passagem comprada para casa e tudo, e eu pensei, quando ela falou que tinha que oficializar com o pai dela, eu pensei, não, mas eu tenho que ir para casa, não vai dar tempo não. E aí eu fiz isso, eu fui para casa e disse, quando eu voltar, a gente resolve. E aí, quando eu voltei, falei com ela e resolvi oficializar, falar com o pai dela. E aí é interessante que no dia que eu fui... um parêntese. O pai dela trabalhava próximo ao laboratório que eu estagiava na época. E aí, no dia que eu fui pedir, ele me encontrou na rua. E aí, ele falou comigo. Oxe, tá fazendo o que por aqui? Aí, eu fiquei tão nervoso que eu não tinha uma reação. Eu fiquei... E eu respondo o quê? E aí, eu acabei não respondendo nada. Aí, ele falou, entra pra gente conversar. Aí, eu entrei, conversei. E o interessante de pedir a ele, falar com ele para namorar com a Patrícia, é que depois, no final da conversa, ele explicou o que é realmente namorar, o que é um namoro certo, o que é um namoro correto. E agora a Patrícia pode continuar. Bem, durante todo esse tempo, né, de relacionamento, nós tentamos sempre viver conforme a vontade de Deus, né? Tentando sempre viver um relacionamento santo, um relacionamento cristão, onde muitas vezes não é tão fácil,
por conta da sociedade de hoje em dia, em que tudo é normal. Mas eu assistindo uma palestra do professor Felipe Aquino, ele relata justamente isso, a questão do desafio, né, do jovem para viver o namoro santo hoje em dia, porque a sociedade ela não colabora, né? E é como ele fala na pregação dele, que é preciso o jovem ter coragem, né? E é preciso lutar, porque quanto maior for a luta do jovem, maior será o sabor da vitória, maior serão os frutos colhidos, né? E assim, para finalizar a minha parte, eu só queria falar um pouco também da questão de cada um morar em cidades diferentes, né? Eu aqui em Jaboticabal, ele em Brasília. Enfim, é outro grande desafio, mas assim, a tecnologia, né, ela possibilita. A tecnologia, ela possibilita a comunicação em um tempo real, né? E é assim que a gente vai vivendo, tentando viver todos os momentos, sempre compartilhando e vivendo. E ele agora vai continuar. Desculpa a emoção. Ela é sempre assim, emotiva. Então, dando continuidade, um dos pontos é a preparação para o casamento. O nosso próximo passo, se Deus quiser, é o noivado. Mas para o noivado vai depender de algumas coisas. Claro, Deus vai decidir o tempo certo do nosso noivado, do nosso casamento, mas também nós temos como meta os dois terminarem os estudos. Ela está terminando o doutorado dela agora, eu termino mais ou menos daqui a 3 ou 4 anos, e aí sim, casar. Mas daqui até lá nós pretendemos noivar, e eu gostaria de finalizar dizendo que diariamente nós buscamos viver um relacionamento cristão, um relacionamento conforme a igreja pede, mas que não é fácil, e que uma das coisas que tem nos aproximado muito é a participação na missa. Além da minha proximidade cada vez mais com ela, mas também de nós dois ficarmos mais próximos com Cristo. Grande abraço. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Daniel. Nós namoramos há 6 anos e 7 meses. É um tempinho longo aí. E o Daniel vai falar um pouco sobre como a gente se conheceu e como a gente começou a namorar. Esse processo de se conhecer é um processo engraçado, né? Até quando a gente conta para as pessoas, porque, na verdade, a gente se conhece desde os 10 anos de idade, né? Desde 2006. A gente estudou na mesma escola, ou em salas diferentes, e a gente se via de corredor, né? Oi, no máximo, né? E depois chegou o ensino médio, cada um foi para uma escola, e nunca mais vi, nunca mais falei, nem nada do tipo. E aí, um belo dia, eu já estava na UNB, né, eu já estudava lá, e ela estava fazendo pré-vestibular, e eu tinha um amigo que era professor de literatura, de onde ela fazia o pré-vestibular, né? E ele ia falar sobre o período romântico, né? E ele queria uma aula temática. E aí, como eu sou músico, e aí, nada besta, né? A gente usava Facebook na época, né? E aí eu adicionei, né? Oi, que legal que você está estudando. Enfim, aí a história foi desenrolando, né? A gente foi conversando até que um dia a gente saiu, né? E após um tempo a gente começou a namorar. E nisso já tem 6 anos e 7 meses. Um período de muito aprendizado, né? 6 anos e 7 meses dá para aprender muita coisa. E ainda tem muita coisa para aprender, né?
Eu acho que enquanto vida a gente tiver sempre um aprendizado. E... Oi? A gente estava falando, quer dizer, eu estava falando, né, sobre ter muito aprendizado, né, esses 6 anos e 7 meses de namoro já, e também ter muito a aprender ainda, né? E aí, seguindo aqui nos tópicos, né, a gente vê sobre fidelidade e castidade. A fidelidade é algo totalmente construtivo, né, eu acredito. Se você demonstra, né, ser de acordo com essa vivência e tudo, então você vai ganhando a confiança da outra pessoa e também um moldando o outro, né? E sobre a fidelidade é algo muito engraçado, porque muitas das vezes a gente pensa que ser infiel ou coisa do tipo é só quando você se relaciona com outra pessoa, né? Mas até pegando um link com o evangelho de ontem, por exemplo, que fala, né, que aquele homem que olha para uma outra mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria nesse sentido, né? E evitar situações que possam gerar, né, esses tipos de pecado. Por exemplo, os homens, né, vão me entender muito bem, né? A gente tem muita dificuldade em relação ao olhar, né? O homem é muito fácil de pegar o homem pelo olhar, né? Então, se de repente a gente sabe que se a gente olhar para aquele lado, a gente pode recorrer à infidelidade, que, né, olhamos para o outro lado. Isso é algo muito sério, né? Em relação à castidade, dá para pegar também um link com a fidelidade, né? Porque quando a gente, de repente, age de uma forma, né, não pura, digamos assim, com um parceiro, ou seja lá, né, quem for, na verdade a gente não está amando, né, o próximo. E a castidade, ela, assim, o supra-sumo, digamos assim, da castidade, né, entre um casal é a entrega, né? Mas, de repente, como é que eu vou me entregar? Exatamente, você vai se entregar de uma forma que você não viole, né, a outra pessoa. Muitas das vezes a gente pode dizer, não viole o corpo. Não, não é só o corpo. Você não violar a mente, não violar os olhares da outra pessoa, né? E tudo isso. E a gente sabe, né, que a castidade é algo muito difícil de se viver, né? Ainda mais para os jovens, mas isso não tem muita regra, né? Para todo mundo é algo difícil. E que todas as pessoas são convidadas, né, a viver a castidade. A gente sabe que se a gente juntar palha com fogo, né, pega fogo, e para apagar esse trem é muito difícil. Então, que a gente não deixe juntar a palha ao fogo, né? A gente evite todo, né, na verdade, a gente evite essas circunstâncias, né, essas situações. Só assim, para a gente continuar, o Daniel estava falando a questão de que é um tempo muito longo, que a gente aprendeu muito, né? Eu queria repartir com vocês só a questão, um pouco das coisas que eu aprendi durante esse tempo de namoro, é que, por exemplo, a gente estava com acho que uns 3 anos, mais ou menos, que a gente namorava, e os meus pais separaram, né, e tudo mais, então foi algo que mexeu muito comigo, e que eu comecei a falar assim, nossa, esse negócio não vai dar certo, assim, né, será que é isso mesmo, e um casamento, assim, de tantos anos se desfez, e eu fiquei com aquilo na cabeça e tudo mais, assim, e foi algo que trouxe alguns problemas para o nosso relacionamento, porque eu acabava descontando coisas nele que ele não tinha nada a ver, e todas as minhas frustrações iam para cima dele e tudo mais. Então, foi até uma época dele provar o amor dele por mim, que ele teve muita comigo, e ainda até falando assim, olha, acho que você precisa procurar um psicólogo, não necessariamente o que aconteceu com seus pais vai acontecer com a gente e tudo mais. Então, assim, e exigia muito a paciência dele. Então, é isso que a gente vai construindo também, né? Esse caminho de ter paciência com o outro, de se doar e tudo mais. E entrando nessa questão, a gente só vai entender
aconteceu com meus pais, vai acontecer comigo. Não, né? Você pode, tem a oportunidade, tem o dever de fazer diferente, né? Então, isso foi algo assim que eu aprendi muito com isso, né? E trabalhar um pouco da paciência dele comigo e tudo mais. Então, e essas situações que acontecem no namoro servem para a gente tirar um aprendizado, né? Se a gente quiser tirar um aprendizado também, porque muitas coisas acontecem que a gente simplesmente deixa passar batido e não reflete sobre e não aprende nada, né? Então, algumas coisas assim aconteceram e a gente foi aprendendo com isso. É outra questão, o padre falou da questão do amor, né? Que é dar-se de graça, dar sem esperar nada em troca. E eu tinha muito, eu ainda tenho um pouco, né? As recaídas, assim, mas assim, às vezes de querer muito o eu é pra mim, eu que importo, o que eu tô sentindo é o que vale, você, né, assim, você que tem que aceitar e tudo mais. E assim, isso já foi motivo de muitas brigas, assim, né? E a gente melhora nisso, mais ou menos de um ano para cá, assim, a gente tem trabalhado muito isso, né? De sentar, de conversar e eu mesma refletir, olhar para dentro de mim e pensar, por que eu estou cobrando tanto algo dele que nem eu tenho isso, né? Então, começar a trabalhar a partir de mim também. Por que eu sou tão impaciente, ou por que às vezes eu sou tão grosseira e respondo, né, de forma grosseira e tudo mais. E por que eu não posso melhorar essas minhas falhas, né, para ter um namoro melhor e a gente realmente construir o relacionamento do jeito que a gente quer para o matrimônio, né? Então, aí a gente entra em todas essas questões. Então, acho que é muito mais de olhar para si e você ver o que você precisa mudar, em vez de olhar para o outro, ficar apontando os erros na cara do outro e, enfim, querer que ele mude e que você continue da mesma forma, né? Querer que o outro faça as suas vontades e que você seja sempre servido. E não é assim, né? A gente tem que servir, se doar para o outro, porque assim vai ser no casamento, né? Às vezes a gente já acha o namoro um pouco difícil, assim, imagine um casamento que são duas pessoas na mesma casa convivendo o dia inteiro, né? Então, às vezes isso a gente tem que começar a trabalhar mais essa doação já no namoro, para que a gente possa conseguir levar isso como aprendizado para o matrimônio, né? Porque no matrimônio vai se exigir muito mais a nossa doação. Então, são coisas que a gente vai caminhando, né? Quando tem alguma coisa assim, algum problema, então a gente senta, conversa. Um tópico que tem aqui é a dificuldade da pandemia, né? E acho que teve lá mais pro meio, assim, da pandemia já. A gente já tinha mais um mês e meio, mais ou menos, eu acho. A gente me bateu uma angústia, assim, né? Porque de vez em quando bate uma angústia. Meu Deus, já tô namorando há tanto tempo, e quando é que vai casar? E não sei o quê. E, enfim, passa um monte de coisa na cabeça e a gente acaba ficando muito ansioso. E nisso eu despejei um monte de coisa em cima dele, né? E foi um momento que a gente teve que parar e conversar. Olha, é isso mesmo, o que tá acontecendo? E, enfim, a gente conversou, não, né? Foi só um momento sei lá, de ansiedade, de raiva, angústia, e a gente acaba agindo por impulso, né? Então, uma coisa que a gente tenta muito, olha, não conversar quando tá muito nervoso, quando tá, né? Se tem alguma coisa incomodando, a gente conversa numa boa e tentar resolver junto enquanto casal, né? Porque a gente sabe que o que isso pode trazer de aprendizado pra gente no futuro. Ali no tópico, né, fala sobre filhos e vida profissional, né? Mas essa parte dos filhos, né, a gente sempre conversou muito ao longo do nosso namoro, assim, de um tempo pra cá, né? Porque a gente começou tão jovem que eu não tinha nem noção do que era namoro, muito menos do que era casamento, né? Mas em relação a filhos, a gente, né, ao longo do tempo, foi despertando o nosso interesse, a nossa vontade de realmente, quando a gente vier a casar, né, se Deus quiser e que conserve essa nossa mentalidade, que a gente sempre seja aberto à vida, né? Porque é uma das promessas que, inclusive, a gente faz quando a gente casa,
que o padre pergunta, né, se o casal deseja acolher de livre e espontânea vontade os filhos que Deus confiar, né? E aí muitas vezes as pessoas respondem sim, né, na flor da emoção e esquecem, né, da promessa que fizeram. Não significa que tem que ser adoidado também, né? Que Deus provê, né? Vai ser o tempo todo. Não que ele não, né? Não que ele não dê força, não provenha, mas que seja de uma forma responsável e também aberto à vida, né? Isso que é uma das coisas que eu acho mais bonitas, né, do casamento, é que seja frutificado, né? Que é o ápice da doação entre o casal gera uma nova vida, né? Olha que mistério. O ápice da união de um casal, né? Do amor entre um casal gera uma nova vida junto com Deus. Então é algo muito lindo, né? Algo que seria muito bonito ser vivenciado, né? Por todas as pessoas. Essa questão dos filhos, eu lembro que mais assim, bem no início, tá? Quando às vezes o Daniel até falava de filhos, eu ficava assim, não, filho, gente, vocês ainda querem isso não. Mas é porque mesmo que a gente já estivesse na igreja e tudo mais, a gente não tinha noção nenhuma, assim, né? Era uma coisa muito... meu corpo, minhas regras, né? Não sei se eu quero ter filho, assim, eu talvez tenha que esperar muito tempo depois de casar e tal, pra gente se acostumar, né? Aí, depois disso, mas assim, aí com o tempo, com o amadurecimento da nossa fé, a gente foi estudando, né, e tudo mais, e vendo que realmente se a gente quiser casar na igreja e aceitar realmente o que a igreja nos pede, né, e viver isso, a verdade, a gente, né, teria que ter essas premissas, né, aí, então, depois desses estudos e tudo mais, hoje eu tenho muita vontade, foi algo que eu fui trabalhando em mim, mudando, né? Não que eu não tenha medo, às vezes eu olho assim, nossa, será que eu vou conseguir ser mãe? Acho que isso não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, eu falo assim, não, e peço muito, né, o auxílio de Nossa Senhora para que me prepare para essa missão também, né? De ser uma boa esposa, uma boa mãe. E, ao mesmo tempo, eu vou fazendo coisas concretas no meu dia a dia para que eu possa realmente viver isso, né? E é isso. Boa tarde, comunidade, tudo bem? Oi, gente. Eu sou o Maicon. Eu sou a Gisela. Nós estamos juntos há quase 10 anos. Namoramos 7 anos, depois 2 anos de noivado e agora 6 meses de casado. Então, a gente se conheceu na igreja. Na época, assim, eu conheci primeiro a irmã do Maicon e sou amiga dela. E na época eu via ele só de longe. Eu cheguei a falar com ele nessa época eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E eu lembro de ter visto ele uma vez e falado, nossa, esse menino é bonito. Ai, ai, mas enfim, na época ele tinha namorado e eu também esqueci o assunto, deixa aqui. Depois de alguns anos, eu perdi o contato com a irmã dele. E aí eu vi ele no Orkut, na época ainda era Orkut, e resolvi entrar em contato para perguntar dela, né? E nisso a gente começou a se aproximar mais. Nisso ele já era solteiro, tá? E aí conversamos meses no MSN, e sim, somos muito velhinhos. E depois ele me chamou para a gente sair para o show do Rosa e Saron. E aí, desde então, estamos juntos, né? Isso, como a gente sempre foi de igreja, muito do que a gente conversava era sobre as coisas da igreja, assim, nossas vivências, bandas católicas que a gente gostava. E aí que surgiu, né, esse show do Rosa. E eu chamei ela para ir, a gente foi. E foi a primeira vez que a gente saiu, a gente sempre só conversava pelo computador. E a partir daí, né, que a gente começou a se aproximar e tal. Poucos dias depois disso, eu pedi para namorar com ela. E aí que desde o começo do nosso relacionamento, a gente já tinha... Como a gente já conversava sobre coisas da igreja, sobre coisas,
a gente já deixou bem claro, logo no começo do nosso relacionamento, que a gente buscava um matrimônio e que a gente queria um matrimônio santo, né? Que a gente fosse viver a castidade, né? No período que a gente estivesse junto. E como foi uma coisa decidida logo no começo do namoro, uma coisa que nós dois queríamos, né? Foi um caso de decisão mesmo, decisão certa. Isso facilitou muito o nosso tempo de namoro e a nossa vivência, né? A nossa vivência da castidade. Vou dizer que foi fácil, né? Que é uma coisa simples. Todo mundo que tenta viver isso, que já passou por isso, sabe das dificuldades que é. Mas como a gente tinha isso no nosso coração e essa decisão certa do que a gente queria, isso ajudou muito, né? No caso de fugir das tentações, fugir das situações de pecado e fugir de toda situação que nos fizesse pecar, né? A gente tinha essa convicção certa, o que nos ajudou bastante a seguir com esse propósito. E graças a Deus, durante todo o nosso namoro, a gente conseguiu viver, e o noivado também, a gente conseguiu viver a castidade. Né? E então, falando um pouco do noivado, quando fizemos 7 anos, os noivos, e assim, contar um pouco antes disso, né? A gente sempre quis muito casar, e ironicamente, dos casais assim, mais jovens do Emaús, nós fomos os que mais demoramos para casar. Então, é simplesmente porque a gente tinha planos, os dois, para muito passar no concurso, para ter condições de sobreviver e tal, pagar as contas, e, enfim, nada aconteceu do jeito que a gente queria. A gente a gente chorou muito junto, a gente se revoltou muito com as situações que a vida apresentava para a gente, e até que A gente idealizava muito um casamento perfeito, né? A gente sonhava com certa situação de vida, como a gente queria, a gente fazia planos, estipulava metas, não vai ter que ser assim. E o tempo foi passando e a gente se frustrou muito com cada vez que a gente fazia um plano e um plano não dava certo. Desde o começo do namoro a gente teve direção espiritual, então quantas vezes a gente não foi lá no nosso padre xingando e revoltado com Deus e chorando, porque as coisas simplesmente não davam certo, não aconteciam as coisas como a gente queria, por mais que a gente rezasse, por mais que a gente tentasse fazer as coisas, não acontecia e era meio frustrante. Quantas vezes a gente não teve a fé abalada por conta disso? sim, até que chegou um tempo que eu falei, não, eu não consigo mais viver assim, eu não quero mais sofrer, então eu vou deixar Deus tomar conta, porque se do meu jeito não tá dando certo, eu só não quero mais sofrer, deixa Deus cuidar, né? Até que eu cheguei, conversei com o Michael sobre isso e a gente falou, não, isso foi um ano antes da gente ficar noivo. A gente falou que ano que vem a gente vai ficar noivo. E não sei como vai ser, a gente não tem ideia, não tinha emprego para sustentar os dois, nem para pagar o casamento, mas vai, não quero nem saber. Ano que vem eu quero um anel, pode comprar. Um ano depois disso, eu pedi ela em casamento, sem nada, como ela falou, a gente tinha os planos, mas as coisas ainda não tinham acontecido, as coisas não estavam acontecendo ainda como a gente queria, mas como naquela época a gente decidiu colocar tudo nas mãos de Deus, depois disso o pensamento era, cara, a gente vai fazer o que tiver no nosso alcance e que Deus deu o jeito dele. Ele falou para a gente confiar, então a gente vai confiar nele e ele providencia as coisas. Sim, no meio do caminho, assim, vários amigos, muitas pessoas vinham falar com a gente, dar conselho, né? Dar passos no escuro, né? Ter fé, saber confiar em Deus. Então, muito dessas falas nos deram força e nos deram coragem, porque não é fácil. Então, a gente ficou noivo e muita gente chegava pra gente, nossa, não esperava, mas que bom, parabéns. E aí, quando vai ser o casamento? E a gente não tinha ideia. Então, eu comecei a rezar muito, pedi para Deus dar uma data. E, enfim, a gente marcou o casamento. E depois que a gente marcou, as coisas
começaram a acontecer. Simples assim. Mas começaram a acontecer, né, dentro da providência divina e com as suas dificuldades ainda. Porque alguns meses depois de eu ter pedido ela em casamento, eu fui demitido do emprego que eu estava, mas também ela foi chamada num concurso que ela estava esperando. Então, as coisas iam acontecendo e, né, algumas outras coisas iam andando para trás, mas a gente não perdia a fé, né? Mesmo eu tendo sido demitido do emprego, eu decidi acreditar em Deus, então eu vou confiar. Fui demitido, acredito que vai acontecer uma coisa melhor. Alguma coisa vai acontecer. Então, todo esse caminho de noivado foi basicamente acreditando na providência divina. A gente sem nada, os nossos amigos, nossos padrinhos foram ajudando, consegui um emprego melhor do que eu estava antes, e as coisas foram acontecendo. Sim, a gente foi contratando os serviços de casamento bem aos poucos. A família nos ajudou muito. Então, conforme a gente foi dando esses passos, né, as coisas foram se concretizando. Todos esses anos que a gente está junto, nossa base, a nossa rocha, né? Como diria, você constrói a casa sobre a rocha, a nossa rocha está bem grande, viu? Então, a gente sofreu muito, mas a gente está, assim, agora que a gente já casou e está acontecendo tudo isso, a gente está muito grato. A gente vê que quando a gente Deus, realmente as coisas acontecem, tudo dá certo. Isso, a gente costuma viver a vida fazendo planos e acreditando que as coisas vão ser do jeito que a gente quer, e não é assim, né? Às vezes Deus tem um sonho muito maior para a gente. Nossa, quando a gente ficou noivo, a gente não imaginava como seria a nossa vida, como seria nosso casamento, e a gente conseguiu tudo, a gente não tem nada do que reclamar, né? As coisas aconteceram, Deus providenciou, e esse tempo de noivados marcou muito nossa vida, porque isso nos segue agora ainda, né? Quando aparece uma dificuldade, quando alguma coisa, algum imprevisto acontece, a gente sabe que a gente pode confiar em Deus e a gente não precisa se desesperar, porque independente da dificuldade, Deus vai dar um jeito, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que confiar em Deus e trabalhar para que as coisas se resolvam, mas uma solução vai aparecer se você confiar em Deus e as coisas vão dar certo. A gente tem 6 meses de casado, né, agora, e agora a gente está buscando, né, continuando buscando as coisas que a gente sonhava antes de casar, né? A gente tinha alguns sonhos, algumas metas profissionais e a gente agora está correndo atrás, né? Que a gente... Sim, a vida não acaba depois do casamento. Não acaba, continua. A gente cresce juntos, né? Sim, a gente tem batalhado muito pelas nossas coisas agora juntos, um apoiando o outro. Então, né, a gente continua buscando as coisas que a gente buscava antes e como a gente viveu a castidade durante o namoro, a gente, né, também vive a castidade durante o casamento, né? A gente está 100% aberto à vida, a gente usa o método Billings, né? Então a gente está totalmente aberto à vida. Como a gente falou, não adianta fazer planos, né? Porque Deus pode ter um plano totalmente diferente para a gente, né? A gente tem um planejamento de que a gente, né, tenha filhos mais futuro, mas a gente, agora. Isso, como a gente falou, Deus providencia as coisas. Então, se Deus mandar os nossos filhos, que vão ser recebidos com muito amor, e a gente vai continuar vivendo a nossa vida, nosso matrimônio, acreditando na providência de Deus, né? Depois de ter casado, a gente está reaprendendo a viver nosso relacionamento, né? Por mais que a gente tenha anos de namoro, alguns anos de noivado, é como se a gente estivesse começando tudo de novo, né? São hábitos que a gente não conhecia um do outro, manias e personalidade, temperamento. Sim, como a gente não tem, a gente nunca, né, morou junto, a gente não viveu junto, a gente começou a viver nessa vida de casado todo o tempo agora. A gente está aprendendo muito, realmente começando do zero, se doando e abrindo mão né, do orgulho pelo amor ao outro. Sim, acho importante falar também que a castidade no namoro, com certeza, está nos ajudando muito agora, porque o método natural,
né, que é o recomendado pela igreja, ele fala que existem períodos de abstinência durante o ciclo da mulher, né? Então, a gente tem alguma facilidade de ter esse período de abstinência, graças a Deus, tem dado certo e, claro, depende do objetivo do casal. Se o casal deseja já ter o filho, não tem por que ter o período de abstinência. Então, assim, a gente quer dizer que acreditar mesmo na providência divina, não se sentir pressionado ou não se sentir, né, porque está namorando há X tempo ou por causa de familiar que está falando alguma coisa, não, vai acontecer no tempo de Deus, né? As coisas vão dar certo, Deus vai providenciar e, enfim, se vocês se amam e se existe essa confiança, a fidelidade a Deus, com certeza não vai ter dificuldade ou barreira que vai impedir essa vivência de vocês e que no final vai dar tudo certo e vai ser melhor do que vocês sonharam, vai ser como Deus sonhou. Nos enviaram uma pergunta aqui, pediram para a gente responder. A pergunta é a seguinte: como viver um namoro santo e se tornar um São José com a bênção de Santo Antônio? Acho que Santo Antônio é nosso padroeiro, porque no dia de Santo Antônio foi o dia que o Michael conseguiu o emprego, no ano passado. Então, em relação do namoro santo, como a gente falou, é uma questão realmente de decisão, né? Você tem que estar realmente disposto a fazer esse sacrifício, né, pelo bem do seu relacionamento. Vai ser uma coisa que vai engrandecer muito a relação de vocês. Vocês vão criar um elo muito maior, tá? Muito além do físico, e que é realmente uma decisão mesmo, de você estar 100% confiante em Deus, de que você vai conseguir, e que é isso que vocês querem, né? Porque se você quer realmente, você vai conseguir. Senão, você vai inventar uma desculpa. Em relação a se tornar um São José, é a meta, né? Eu, né, como marido, a gente tenta se espelhar, né, na Sagrada Família, São José e Nossa Senhora. Então, o que São José nos mostra nas Escrituras é que ele escalava, né? Não tem José São José não falava, né? Ele ia e fazia. Então, e o que ele fazia? Ele se doava, né? Ele dava vida por Jesus, por Nossa Senhora, e é isso que a gente tem que fazer. Se doando a cada minuto, se calando no momento de raiva, cedendo numa briga, né? Você esquecer isso de eu tô com a razão ou ela tá errada. Não existe certo e errado, isso não é uma competição, né? Você não tem um que ganhar e o outro perder, né? Se um perde, são os dois que estão perdendo. Então, um cedendo para o outro, confiança, diálogo, não ir dormir brigado. E realmente, quando for tomar uma decisão, realmente pensar assim, o que São José faria, essa é a decisão certa, e confiar a Deus todas as suas decisões. Haverão erros, haverão lágrimas, mas, como a Gisela falou, com uma base forte, uma rocha firme, pode vir vento, pode vir tribulações que nada vai derrubar e nada vai destruir esse amor que foi construído. Tá, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau. Não se apresse em sua vida, não queira correr. Para tudo há um tempo certo, um tempo e um lugar. Tempo de nascer, crescer, tempo de morrer, tempo de plantar,
tempo de esperar. Não se apresse, nunca fale sem saber porquê. Em toda a sua existência, saiba se conter. Tempo de pensar no ar, tempo de fazer, tempo de chorar e de sorrir. Mas todo tempo é tempo de orar. Mas todo tempo é tempo de orar. Seja atento para tudo o que acontecer, para todos a seu lado poder perceber. Tempo de buscar perder, tempo de calar, tempo de se abrir e se falar. Mas todo tempo é tempo de cantar. Mas todo tempo é tempo de cantar. Na procura, na vontade de se construir, para saber qual é seu tempo, basta só sentir que é tempo de juntar, erguer, tempo de se ver, tempo de se amar, de se saber que todo tempo é tempo de viver. Que todo tempo é tempo de viver. Sim, queridos, né? Sendo muito bom, né? Maicon, Gisela, Daniela, Lúcia e Luísa, né? Patrícia e José colocaram muito bem as coisas sobre o namoro cristão, né? E a pergunta também, uma das perguntas feitas, né? O Maicon e a Gisela responderam muito bem, né? Como viver um namoro santo para se tornar um São José sob a bênção de Santo Antônio, né? Essencialmente, eu diria, né? Um namoro para ser santo tem que ser vivido por um jovem e uma jovem santas, né? Então, tornar-se um São José? Não, cada um é cada um, mas o que São José era? Um homem justo, que é sinônimo de santo. Então, ele foi paciente, compreensivo, né? Ele ficou quieto quando tinha que ficar quieto, né? Rezava, etc., né? E também Santo Antônio. Santo Antônio, ele tem pouco a ver em si com o namoro, né? A vida dele foi um grande pregador, né? Incansável pregador,
e um zeloso cuidador de pobres, né? Mostrando assim que isto é amar, né? Como eu falei na minha reflexão também, né? Tem mais uma pergunta que alguém fez: como viver o amor em família com os desafios da convivência? Também parece que eu toquei esses assuntos, esses temas, assim, por alto, claro, não foi uma exposição explicativa e tal, né? Mas, como eu disse, amar, né, dá trabalho, né? E muito trabalho. E a convivência familiar, né, supõe uma porção de coisa, uma boa preparação dos pais, né, o recurso ao diálogo, né, saber conviver com ideias diferentes, novas, né, às vezes até opostas, né, aprender a conviver com as idades diferentes, né? Os pais têm o dobro ou o triplo da idade dos filhos, então tudo isso traz desafios, né? Mas que, como nós sabemos, todos os desafios são oportunidades muito preciosas, né? Então, lidar com os gostos das pessoas, que são tão diversas, isso é uma grande riqueza, né? Na convivência, aprender a dizer sim, né? Aprender a dizer não também. O amor verdadeiro muitas vezes precisa dizer não a um filho, né? A um pai, a uma mãe, etc. Então, né, o amor verdadeiro, ele tem dentro de si uma criatividade divina, né? É capaz de encontrar as verdadeiras soluções, né? Então, nada de medo de amar, né? Nada de assumir esse compromisso com fé, com muita esperança, né? É a única realidade que dá sentido a todas as coisas, né? E para a gente concluir, então, queria aproveitar, né, com a bênção final, uma palavrinha do momento importante. Em meio à pandemia, né, que nós estamos todos vivendo, na busca de auxílio, de remédios que curem, etc., há uma notícia muito bonita e bela, que é a redescoberta por parte de muitos dos verdadeiros valores evangélicos, né? E que desde as origens da humanidade, Deus sempre nos recomendou que vivêssemos no amor, né? Que vivêssemos no paraíso, que vivêssemos, né, a nossa vocação e a nossa missão. E que há 2020 tantos anos atrás, a igreja prega o mesmo evangelho, aconselha, né, como fazer isso, né, com poderosos instrumentos de uma vida saudável, né, uma vida segundo o Espírito e também no corpo, na carne. Quais são esses poderosos instrumentos? Rezar, meditar, jejuar. Seria tão bom a gente voltar a esse costume de uma vez por semana, ao menos, né? A fé, a esperança, ajudar o próximo, né? Ser um verdadeiro samaritano, né? Uma boa espiritualidade, tudo isso aumenta a nossa imunidade a todos os males, né? Então, é importante. É pena que é bom que, por um lado, muitos profissionais de vários campos do conhecimento humano concordam com isso hoje, né? Com o que Jesus e a igreja sempre ensinaram. Só que eles ainda não conhecem que esta orientação vem de Deus. Às vezes vem da psicologia, vem de ciências humanas, né? Acho que é apenas uma maneira boa de a gente ser, né? E que isso não vem de Deus. É uma pena, devemos rezar pela conversão de todos esses profissionais, né? Então, Deus parece que continua sendo deixado de lado, de fora, né? Bastaria ouvirmos, aceitar e seguir o que Jesus diz, né? Eu vim para que todos tenham vida em plenitude. Façam isso.
façam aquilo, né? Observe os mandamentos, creiam em mim, né? Não façam isso, não façam aquilo, de fazer a vontade de Deus, né? Consultar a Deus sempre sobre todas as situações, né? Amar a Deus e amar ao próximo. O Evangelho não só é uma boa notícia sempre, mas é uma palavra de salvação, como nós proclamamos, palavra de salvação, palavra de vida feliz eterna, palavra de ressurreição. Vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora, né, que abençoem a todos nós, né, que as nossas comunidades missionárias de Emaús, todos os nossos amigos, todos que nos estão acompanhando, tenham uma Semana Santa abençoada, e que as coisas, em todo sentido, melhorem, e com a nossa colaboração efetiva no cumprimento daquilo que nos é pedido para vencermos essas dificuldades do momento que todos estamos passando. Que as nossas comunidades, né, se inspirem sempre em Jesus Cristo, né, e as nossas comunidades, né, pratiquem a solidariedade fraterna, né, principalmente junto aos que mais sofrem, aos que mais estão passando dificuldades. Para tanto, pedimos, né, a proteção, né, de nossa Mãe Maria, do nosso padroeiro São João Batista, de Santo Antônio, né, de Pádua, né, festejamos hoje e já antecipamos para o próximo esse fim de semana, né, uma temática aproveitando a festa do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, na sexta-feira e nos sábados próximos, né? E que Jesus nos ensina uma grande lição, né, dos filhos de Deus aqui na terra. Ele nos lembra que quem quer ser grande no reino de Deus tem que aceitar e querer ser pequeno. Então, eu vou fazer uma reflexão sobre a humildade, a virtude da humildade, né? Que nada mais é do que a verdade do como nós devemos viver. Que a bênção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Casa de meu pai, e lá me sinto bem, sorrindo vou andando pelas ruas, com meu terço na mão, eu rezo pelo irmão, que não conhece o Salvador. Por mais que as nuvens cubram a luz do sol, não me desespero, me volto para os céus. É só pedir a Deus que Ele lança assim sua luz em mim. E o dia fica bom, tudo ganha sabor. Feliz eu vou cantando esta canção, traz paz ao coração e mostra a minha missão. Cristão que vai mudar o mundo. Por mais que as nuvens cubram a luz do sol, não me desespero, me volto para os céus. É no partir do pão que Ele mostra assim seu amor por mim. Vou pra casa de meu pai, e lá me sinto bem, sorrindo vou andando pelas ruas, com meu terço na mão, eu rezo pelo irmão, que não conhece o Salvador. Por mais que as nuvens cubram a luz do sol, não me desespero, me volto para os céus. É só pedir a Deus que Ele lança assim sua luz em mim. E o dia
nada fica bom, tudo ganha sabor. Feliz eu vou cantando esta canção, que traz paz ao coração e mostra minha missão, cristão que vai mudar o mundo. Por mais que as nuvens cubram a luz do sol, não me desespero, me volto para os céus. É no partir do pão que ele mostra assim seu amor por mim.